Minhas caras, meus caros, como vão? Satisfação vê-los aqui hoje. Esse vídeo a princípio foi pensado para o tema que eu escolhi para abordar na Semana do Meio Ambiente, em junho de 2021. Mas se você estiver vendo a qualquer tempo, a qualquer hora, aproveite. Espero que eu possa ajudar na construção de um raciocínio jurídico, um raciocínio social. Adianto que o meu objetivo aqui hoje não é esgotar o tema. É só trazer uma breve divagação. Primeiro entendam comigo a ideia de soberania. Primordialmente, quando a gente pensa em algo soberano, é algo que está sozinho no topo. E daí enxergar que os monarcas absolutistas da Europa eram chamados de soberano. Por isso. O próprio latim nos diz a origem. A origem da palavra é a expressão poder supremo. Mas esse conceito se desenvolveu desde a sua origem. Pensa junto comigo, pensemos. Um Estado, em meio a uma crise sanitária, ele informa a comunidade internacional que vai parar de receber estrangeiros nos voos que chegam ao país. Isso só é possível porque o Estado é dito soberano. Um Estado latino-americano opta por uma política pública que leva seus produtores a deixarem de vender o seu principal produto aos Estados Unidos, maior e mais antigo parceiro comercial. Isso só é possível porque o Estado é dito soberano. Um Estado escolhe explorar as minas de carvão mineral e destinar toda a produção a só um setor da economia. Isso também é possível porque o Estado é dito soberano. Vejam bem, se um Estado opta por combater milícias armadas ou até exércitos paramilitares que estão emaranhados no seu território, isso só é possível porque o Estado é soberano. Então nós podemos dizer que a soberania não é apenas um direito perante os outros países. Bem entre aspas, o Brasil tem soberania do seu espaço aéreo. É mais do que isso. Como o professor Dalmo Dallari muito bem coloca, a soberania vem recebendo um progresso no seu conteúdo. Mas ainda continua a ser entendida de duas formas. Primeiro, numa ideia de independência. E essa ideia é sempre muito invocada pelos dirigentes dos estados que querem afirmar ao seu próprio povo, não serem mais submissos, não serem mais subjugados, virtuais colônias de qualquer potência estrangeira. Muitas vezes me pergunto, será que é verdade? Que não são? A segunda ideia de soberania é a expressão de um poder jurídico mais alto, significando que dentro dos limites da jurisdição do Estado, é ele, Estado, que tem o poder de decisão em última instância, sobre a aplicação, sobre a eficácia de qualquer norma jurídica. Acontece que a soberania ganha uma exponencial quando se mescla ao direito internacional, supranacional e com o tema do momento. O pote de ouro no fim do arco-íris das nações, o fiel da balança comercial da nova geopolítica, a questão ambiental. E aí a gente pode desenvolver a ideia de soberania ambiental, interna e externa. Alguns hoje já caminham para a ideia de uma espécie de república mundial. Já diria o filósofo alemão Otfried Ruff, que nos leva a pensar a necessidade de uma proteção ambiental, sendo necessária, mas sendo necessária manter um padrão, uma governança global. Não só local, mas um status de atenção enquanto planeta Terra. Se o ambiente não respeita fronteiras humanas, por que a sua proteção, a sua atenção, a governança deveria respeitar essas fronteiras geopolíticas? Na prática, o pensamento do Ruff seria assim:
No primeiro momento, se respeita a soberania tradicional, ainda que pensar numa soberania tradicional seja se pensar numa ideia europeia, colonial, o que já seria um problema conceitual por si só. Mas voltando, se respeita a soberania, mas também é importante uma ideia de subsidiariedade. O globo cria os padrões, se o local e o nacional cumprem, ótimo. Se não cumprem, uma governança supranacional age para garantir esse cumprimento. A lógica por detrás disso é que o próprio ambiente e a própria poluição desafiam soberania da forma que a gente conhece. A degradação feita em uma nação pode ser sentida em um outro país. Vejam a constante crise entre Argentina e Uruguai pela poluição da bacia do Rio da Prata. Ou os reflexos no Paraguai das últimas queimadas da Amazônia e do Pantanal. O ambiente por si só não conhece soberania. Não a ideia humana de soberania. Olha a ubiquidade. A gente não pode pensar que essa perda de soberania é algo absurdo. Ela já existe e o Brasil transformou em decreto a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Olha o artigo 137. Ele fala que nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania ou os direitos de soberania pelo fundo dos oceanos ou seu subsolo. Mas é importante a gente pensar o porquê esse debate vem à tona. Por que eu estou falando isso aqui hoje com vocês? Primeiro, por políticas internas frustradas. Falo isso no podcast A Voz do Buda, ouçam lá. Mas principalmente por declarações internacionais sobre a incapacidade do governo brasileiro gerir seus recursos. E até sobre uma eventual internacionalização da Amazônia. Um patrimônio da humanidade. Será mesmo um patrimônio da humanidade? Vários líderes já deram seu pitaco. Gorbachev, Mitterrand, Al Gore, todos no mesmo discurso. O Brasil tem que abrir mão da soberania e delegar a governança da Amazônia. Quando integrantes do governo francês falam em pleno 2021, no principal veículo do país, que a Amazônia não é só dos brasileiros, muitos acham uma piada, de péssimo gosto, mas uma piada. Mas se esquecem do quão sério isso significa e o quão sério se pode falar. Não vou nem comentar aqui, que o governo francês mantém um território ultramarino até hoje, e nosso vizinho, ou das colônias. Não se esqueçam que Angola e Cabo Verde se fizeram independentes de Portugal há pouco mais que 40 anos. Muitos dos que estão vendo aqui hoje já tinham nascido. Ninguém está falando sobre demarcar a Amazônia e colocar uma bandeira lá com o lema do povo do mundo. A coisa é mais sutil, mais etérea, juridicamente mais complexa. Vejam os territórios do Polo Sul e do Polo Norte. São áreas comuns do povo do planeta. Pertencem a todos. Mas declarações polêmicas vêm se arrastando ao longo do tempo e dos anos. Ou você acha que os lemas "o petróleo é nosso" na época do Getúlio e "integrar para não entregar" do regime militar com Castelo Branco não tinham um viés protecionista de recursos, um viés soberano? Cada um com seu objetivo ideológico, mas todos, e até hoje, com o ideal que os recursos ambientais brasileiros são brasileiros. E o que se esperar dessa celeuma daqui para frente? Primeiro, porque eu falei muito sobre o tema amazônico, mas vários cantos preservados do mundo sofrem essa pressão. República Democrática do Congo, Argentina, Indonésia, todos sofrem, de seu modo, pressões estrangeiras para a sua matriz produtiva. Segundo, que muito da culpa dos que têm a soberania ambiental ameaçada é deles próprios.
Vejam os casos de pirataria, biopirataria de espécies de fauna e flora. Quantos animais são traficados no Brasil todos os anos? Quanto de patrimônio genético é pulverizado por aí? Vejam um exemplo das seringueiras na Malásia, que daqui foram levadas no século XIX. Hoje, nosso principal concorrente no setor. Terceiro, é preciso se repensar, ou até se confirmar, a ideia de domínio sobre o ambiente. Sermos ou não donos dos recursos. E quem são esses donos? Vamos precisar evoluir no conceito de autodeterminação dos povos para ter as coisas e ser as coisas. Temos muitas arestas para parar, muitas. Precisamos exercer a soberania interna com eficácia, para que o nosso povo e o povo do mundo volte a ver com credibilidade. Que isso signifique demarcar terras indígenas para os povos de fato tradicionais? Que isso signifique fiscalizar áreas de reserva legal nas propriedades do país todo? Que isso signifique combater efetivamente o desmatamento ilegal, a grilagem de terra, o garimpo ilegal? Que isso signifique criar, regularizar e até extinguir áreas protegidas de forma mais eficiente? A casa precisa ser arrumada. E há muito que ser feito. Há um abismo entre teoria e prática nas obrigações ambientais no Brasil. Repito, a casa precisa ser arrumada. Só não sei se essa casa é uma casa comum ou só nossa. Saudações a todas e a todos e até a próxima.